Deixa o prefeito no meio para você pegar. Pessoal, quem que vai falar? Entendeu? É você. Pediu já, né? Divulgação imediata do valor do transporte. Ou desocupação imediata. É, a gente vai desocupar se você abaixar a passagem. Gente, não dá pra fazer, as coisas não são desse jeito. Não é uma decisão que eu simplesmente pego e falo, vou abaixar. Tudo tem consequência. Mas faz um mês. Precisa baixar. Faz um mês que você está pedindo. Faz um mês. Tudo bem que faz mais de um mês que vocês estão pedindo, mas existe um contrato, eu não posso simplesmente falar pra vocês, eu vou abaixar 20 centavos a tarifa hoje e tá tudo bem, entendeu? Eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro na prefeitura. Eu não vou cortar a política social para dar um transporte 20 centavos mais barato. Então, gente, eu não sei o que dizer para vocês. Eu conversei com vocês hoje de manhã. Eu entendo as aflições de vocês. O transporte coletivo de Bauru não é com a qualidade que a gente gostaria que fosse, tá? A gente tem uma série de problemas. Está caindo bastante o número de passageiros. O sistema ele é feito, é um contrato de longo prazo. Duas concessões estão vencendo esse ano. A gente vai fazer a licitação ainda esse ano. Estamos fazendo os estudos. A gente conseguiu, esse ano, gente, até outubro vai sair a licitação, eu já disse. Até porque eu não posso trabalhar sem contrato, né? Pude fazer a última prorrogação que era possível agora para a gente poder reestudar as linhas. Nós temos o desejo de ter mais linhas noturnas, mais linhas de finais de semana, mais linhas para alguns pontos, né? Tem gente aqui que pede para a Unesp, mas tem gente na cidade pedindo linhas para o Hospital Estadual, tem linhas para novos núcleos habitacionais que surgiram. Então nós precisamos mudar esse sistema que está aí, linhas mais rápidas, precisamos pensar em outras formas, inclusive a questão da integração é uma questão que está na pauta, a questão da fórmula de cálculo de tarifa também está na pauta. Agora eu não tenho como simplesmente dizer para vocês agora, não vou mentir para vocês, só para acabar aqui o movimento de vocês. O movimento de vocês é um movimento legítimo, que a gente respeita, enfim. Mas a gente não pode, eu não posso simplesmente vir aqui para vocês e falar, olha, cheguei lá dentro e fiz um novo decreto e está tudo certo e vão para casa. Os funcionários acabaram de conquistar, os funcionários das empresas de ônibus, 12% de aumento. Isso tem impacto e vai ter impacto no cálculo tarifário do ano que vem. Então, assim, eu estou sendo super sincero com vocês. A decisão sobre a continuidade ou não do movimento de vocês, ela é de vocês, tá? Conversei com o presidente da Câmara, o presidente da Câmara também quer ajudar a encontrar uma solução. Se propôs a gente fazer uma audiência pública a semana que vem. Mais uma audiência para discutir o transporte. A Câmara criou uma comissão, não é a comissão de inquérito que alguns desejam, mas é uma comissão formada por vereadores para avaliar o transporte coletivo da cidade. Aquele compromisso de colocar todos os documentos das empresas de ônibus no site da Endurb foi cumprido, está no site, está tudo lá, ninguém pode falar que existe caixa preta no transporte público de Bauru. A gente pode não concordar com algumas coisas que estão ali, tranquilo, isso eu estou de acordo com vocês. Mas tá tudo exposto com transparência. Tá? Agostinho, por que você deu um aumento tão alto início do ano agora, 30 centavos? Você sabe que nenhuma cidade subiu tanto como Bauru. Você aumentou 30 centavos. Aumentou no máximo 20 centavos. Só Bauru que aumentou 30. Por que você, na hora de fazer esse aumento, você falou, não vou fazer aumento e pronto, acabou? Não tinha isso. A gente não pode fazer isso. O que acontece não, pode sim. Não.
Tá no contrato que anualmente vai ter reajuste. Mas reajuste de 30 centavos. Se a inflação é 3%, é 3%. Mas foi acima da inflação. O que acontece é que especificamente em Bauru, hoje a tarifa em dinheiro, ela está subsidiando a tarifa em cartão. Então o reajuste não foi igual em todas as faixas. Tá? A gente estamos colocando, é um compromisso meu que nós vamos mandar agora para a Câmara o projeto para o passe livre estudantil ser de 50% de desconto. Mas, não, Isso vai ser custeado, isso vai ser custeado pelo dinheiro que as próprias empresas já pagam. Agora, mais do que isso, eu teria que tirar dinheiro de algum lugar na prefeitura. E aí a gente tem que fazer escolha. O lucro das empresas. Isso está no contrato. Gente querendo falar. Tá, isso já está no contrato. Vamos respeitar as mãos do Ó, pera aí, aqui, ó. Eu queria saber, na verdade, porque assim, ó, tá todo mundo aqui querendo questões práticas, né? Qual é a questão prática que você coloca em resposta a tudo que estão colocando aqui em relação a você falou que vai ter uma nova licitação, né? Por que não já colocar essa nova licitação com um valor mais barato, pensando em menos lucro para a empresa, ou até a eliminação de uma empresa e a gestão do transporte público pela prefeitura? Para a prefeitura montar uma empresa de ônibus, a prefeitura teria que ter a possibilidade de fazer um financiamento, emprestar 90 milhões, comprar os ônibus. 90 milhões é muito dinheiro. A prefeitura de Bauru tem hoje uma capacidade de investimento de 15 a 20 milhões por ano. Aí teria que e ainda assim a gente não estaria falando de transporte gratuito. A gente estavam falando de um transporte onde os ônibus seriam da prefeitura. A partir do momento que um ônibus da prefeitura quebrasse, a gente teria que fazer licitação para escolher uma empresa para consertar esse ônibus. Não é algo simples. Nós não temos no Brasil empresas públicas de transporte, exceto em cidades muito pequenas. Então, para nós não tem viabilidade. A gente simplesmente falar que nós vamos municipalizar o transporte da cidade. Na verdade, a minha questão também é assim: qual é a questão prática que você coloca para essa próxima licitação? Assim, por exemplo, você pode fazer assim, ó. A questão prática que vocês querem é redução de tarifa. Isso eu não posso dar para vocês. Na próxima licitação, você, por exemplo, qual é o seu compromisso que você pode firmar com a gente numa próxima licitação, você trazer a tarifa mais barata, entendeu? O compromisso que eu disse para vocês aqui hoje, na hora do almoço, foi o seguinte: nós estamos redesenhando o sistema inteiro para a gente fazer uma nova contratação com base num novo desenho de linhas mais rápidas, mais ágeis, talvez linhas mais curtas, melhorar o processo de integração na cidade. Nós mandamos para a Câmara um projeto autorizando a gente a contrair um financiamento de 11 milhões para construir os terminais de ônibus. Nós não temos terminais na cidade. Esse projeto está na Câmara, é o PAC Mobilidade. Nós estamos aí nesse processo agora de modelagem. A modelagem, o que é isso? É um novo desenho do sistema, para poder soltar o edital de licitação com base nesse novo edital. Não tem uma coisa que eu posso falar para vocês, ó, tô aqui com uma cartada na manga. Não tem essa cartada na manga para vocês. Questão de dinheiro é a questão. Custa dinheiro. Não, é dinheiro pra gente pagar o ônibus, entendeu? Qual vai ser o valor que a gente vai pagar, entendeu? Se vai continuar sendo 2,80 ou se na próxima licitação tem a possibilidade de abaixar esse custo muito, reduzir esse custo, entendeu? Para a gente baixar muito o custo, a gente teria que provavelmente diminuir o tamanho do sistema que a gente tem hoje. Então tudo isso está sendo analisado. Uma questão que nós estamos colocando em discussão são os itens que vocês mesmos apontaram na tarifa. Vocês pegaram a planilha e falaram: olha, prefeito, aqui a gente acha que o preço do óleo diesel não está certo. A gente acha que aqui a manutenção dos veículos está excessiva. Tudo isso nós vamos discutir. Agora, não sou eu que faço esses cálculos, não sou eu que vou encontrar uma saída mágica para isso, gente. Sei lá, coisa que tá me incomodando assim. Seu argumento sempre é o que você não pode fazer. Se naquela sexta-feira que a gente estava ali fora, você teve esse mesmo discurso e a única coisa que a gente tirou era uma resposta daqui uma semana, tipo uma nova audiência pública, que não aconteceu, tudo bem, mas foi a resposta que você deu. Hoje você falou que nada pode fazer, que não pode quebrar o contrato, que não pode... O que a gente vai fazer quarta-feira na audiência pública? Escutar isso de novo? Calma. Se você já teve 4 semanas que se iniciaram as mobilizações a respeito do transporte coletivo para pensar numa alternativa e tudo que você tem para falar é que você não pode fazer nada, né? Por que você está propondo uma nova audiência pública? Sabe? Eu acho que numa audiência pública nós teríamos, por exemplo, a possibilidade de trazer o pessoal da empresa que está redesenhando o sistema.
para eles apresentarem novos caminhos também, apresentar o que está sendo feito de transporte coletivo diferente no Brasil, apresentar que soluções que eles estão imaginando para o transporte coletivo em Bauru, imaginar a possibilidade da gente planejar para o futuro subsídio de tarifa. Então vamos investir menos em algumas políticas da cidade e vamos começar a colocar esse dinheiro no transporte. Porque simplesmente aceitar que as empresas vão falar assim, eu estou abrindo mão do meu lucro para a gente ter um transporte mais barato, eles não vão fazer isso. Não, peraí, eu não terminei. Galera, eu não estou falando que eu governo para empresário, estou falando que existe um contrato. E se eu não cumprir o contrato, a justiça manda eu cumprir. Tá? Então essa que é a questão. Peraí que eu não terminei. É que eu não terminei ainda. Eu fiz uma pergunta e ele respondeu, mas eu quero continuar falando. É que tipo assim, o que deixa a gente bastante revoltado, entendeu? Porque se o prefeito não pode fazer em algo que é estritamente municipal, quem que vai fazer? Sabe? Beleza, não pode quebrar o contrato? Pô, você é o prefeito, cara. Sabe? É meio difícil a gente aceitar esse argumento, certo? E daí, pô, não é uma questão de falar que o empresário não tenha lucro. Né, foi dito na Assembleia ali fora que em 5 dias, durante greve... Os números estavam errados. Tudo bem, não deve estar muito longe. 617 mil reais em 5 dias. Isso, lucro líquido, sabe? Já tirar todos os gastos. Não, o número está errado. Tudo bem, vai, vamos chutar com essa hipótese. Deve ter sido muito próximo, vai? Não foi muito menos. Esses caras não ganham R$1.000 por mês, né? Por favor. Não dá pra também a gente ser tolo achar que se tirar 20 centavos aí do lucro deles, eles vão ficar pobres. Ninguém acredita nisso. Eu fiz as contas, sabe? Eu falei, pô, foda, o número, vai, por mais que possa estar errado, o número. 617 mil reais em 5 dias. Eu peguei meu salário, né? Isso de lucro líquido. Eu peguei o meu salário, né? De educador social. E fiz as contas, sem gastar um puto, né? Porque se eu contasse o que sobra do meu salário, ia ser piada, né? Se eu não gastasse um puto do meu salário, eu demoraria 51 anos para juntar 617 mil reais. 51 anos, aí eu tenho 25. Tipo, né? Mentira, o capitalismo fala muita verdade, a gente pode, né? Se eu não gastar um puto durante 51 anos, né? Eu consigo ser tão rico quanto o cara em 5 dias. Bom, e sabe, é foda você ainda defender que a empresa... Não vamos falar que elas não tenham lucro. 51 anos de todo o meu salário em 5 dias. Isso é uma puta ofensa. Uma puta ofensa. E porra, um cara dono de todas as empresas de ônibus aí, sei lá, de quantos estados, em quantos municípios, ganhar mais do que um educador social. Em 5 dias ganhar 51 anos. Aí você vai defender o... Desculpa. Você vai defender aí... Nenhuma, gente. É questão... Não, é que você está colocando... Qual foi o seu argumento? Uma das suas últimas falas. A gente não pode ser tolo de achar que o empresário não vai querer ter lucro. Qual? Isso é sabe? Óbvio. Mas olha a discrepância. A gente vai defender que em 5 dias ele ganha a mesma coisa que eu ganharia em 51 anos? Eu não estou defendendo isso, gente. Agora, tem percentuais que... Existem percentuais que eles chamam de TIR, que é a taxa de investimento de retorno, que tá isso na planilha e não tem o que eu discuta. Para ele entra na justiça, tem um poder judiciário que vai decidir a favor de quem está do lado da relação contratual. Agora, assim, eu acho que nós estamos num momento importantíssimo para discutir o futuro do transporte público. E não é por causa dos 20 centavos, não. É porque o Brasil inteiro, está todo mundo organizado no Brasil inteiro querendo que isso aconteça. O Senado está debruçado num projeto de passe livre, que pode sair a qualquer momento, porque está um caldeirão lá em Brasília. Os estados vão ter que desonerar toda a cadeia de transporte público do país. Eu acho que nós vamos ter mudanças. Cada vez mais pessoas também estão saindo do transporte público, isso está encarecendo o transporte público. O transporte é um lixo. O transporte é caro e ruim. Mas as pessoas estão tendo crédito para comprar uma moto e comprar um carro. Maravilha, nossa! Peraí, eu vou ter hora. Acho que só para encerrar minha fala, então. Beleza, você não pode quebrar o contrato, mas o mínimo que você tem que fazer, o que você ainda não fez, é o enfrentamento. Você tem que enfrentar essas empresas, porque mesmo que o número esteja errado, duvido que seja muito menor. O mínimo que você tem que fazer é o enfrentamento. Já que você, enquanto prefeito, enquanto representante máximo dos munícipes de Bauru, o mínimo que você tem que fazer é enfrentar essas empresas. O mínimo, e coisa que você ainda não se prontificou a fazer. Vocês não sabem os bastidores da prefeitura. Então conta pra gente. Gente, todo ano a discussão aqui interna de tarifa
é pesada, não é uma coisa que vocês acham que o que a empresa manda a gente aceita. Todo ano, mas não é, eu juro para vocês que não é. Da mesma forma como a oposição ao sindicato parou o transporte coletivo da cidade porque queriam mais aumento. E demorou 5 dias para a empresa concordar em aumentar de 9% para 12% os reajustes que eles concederam para os trabalhadores. Rodrigo, então esse otimismo em relação a licitações futuras, onde a gente vai ter então mole com esses empresários? Eu não estou otimista do ponto de vista da gente dizer que nós vamos, depois da licitação, nós vamos ter a tarifa mais barata do país. Mas eu estou animado com a possibilidade de mudança. Eu estou animado sim com a possibilidade da gente redesenhar linhas. As linhas que estão aí em Bauru são as mesmas linhas que foram contratadas nos anos 90, quando houve a quebra do monopólio do transporte coletivo da cidade. Virou outro, né? Virou outro, mas nós tivemos um momento onde tinha uma única empresa, houve a licitação, passou a 3 empresas, num determinado momento uma empresa comprou as outras 2. Não, sempre foi. O que acontece? Eu estou animado, sim, com a possibilidade da gente redesenhar tudo isso. Estou animado também com a possibilidade do governo repensar, porque não dá para a gente imaginar o governo cobrando, por exemplo, imposto sobre o combustível do transporte coletivo. A partir do momento que o governo tira o imposto do combustível do transporte coletivo, é automático a queda da tarifa. A partir do momento que a gente repensa, hoje o governo do Estado de São Paulo cobra o ICMS dessa atividade. O governo federal cobra o imposto de renda de pessoa jurídica dessas empresas. A partir do momento que tiver essa desoneração, vai ter diminuição de tarifa. Aí não é uma questão da licitação nova aqui. Mas na licitação eu vou poder criar mais linhas noturnas, mais linhas de finais de semana, mais linhas aonde está tendo demanda. Isso nós vamos poder fazer. Agora minha vez aí. Ó, só para eu deixar claro que eu estou fazendo a inscrição. Quem quiser dar o senhor faz um mês que está sendo cobrado pela redução da tarifa e tal. Faz um mês que o senhor não apresenta nada. O que me mostra que uma falta de vontade por parte da prefeitura de achar solução. Porque os protestos continuam e nós aqui temos muitas ideias. Nós sabemos muitas formas que poderiam reduzir esse custo e isso não é procurado pelo lado da prefeitura. Me mostra que o senhor não está fazendo seu papel. Uma vez que a sociedade está vindo até a sua porta, batendo e falando, diminua o preço, o senhor não consegue achar uma solução. Segunda coisa, o lucro da empresa é baseado numa porcentagem que é da lei orgânica do município. Tem que ver se isso está sendo cumprido da forma como está na lei. E se está, nós podemos pensar em um decreto para diminuir essa porcentagem que a empresa pode ter de lucro pela lei orgânica do município. O senhor em nenhum momento falou sobre isso. O senhor em nenhum momento deu um passo em direção a uma resolução dos problemas que afetam diariamente a população de Bauru. Então, por favor, faça o seu papel de prefeito e arrume solução que o povo está aqui pedindo educadamente. Se eu baixar, olha só, se eu baixar a tarifa em 20 centavos, eu duvido que vocês vão parar o movimento de vocês. Isso soaria da minha parte como um cala-boca, e isso eu não vou admitir. Sabe por quê? Porque eu acho que o movimento de vocês é legítimo. Agora, o movimento de vocês não é em troca de eu apenas suspender ou abaixar a tarifa em 20 centavos, tá? E eu acho que vocês concordam com o que eu estou dizendo. O movimento de vocês quer ir muito mais além do que simplesmente eu pegar aqui e fazer um decreto. Eu corto 5 obras que eu ia fazer na cidade. Isso é fácil de eu fazer. Corto 5 obras e falo assim, eu vou bancar essa diferença. Não sei quantos milhões vai custar, mas vou bancar essa diferença. Eu assumo essa bronca, corto 5 obras e a gente baixa a tarifa. Eu acho que não é justo isso. Não é isso que as pessoas estão esperando. As pessoas estão esperando uma mudança efetivamente clara no transporte público do país. E não é só de Bauru. Eu não acho que simplesmente eu falar, olha, vou lá, vou fazer um decreto, vou baixar a tarifa, eu vou arcar com essa diferença.
até porque eu também teria que pedir autorização para a Câmara para isso. Mas vamos supor que eu faça efetivamente isso. Corto umas 5, 6 obras grandes que a cidade tenha e falo, o dinheiro vai para o transporte público. Que obra que não Eu não acho que é essa que é a solução. Eu não estou falando para você cortar obra pública, eu estou falando para você cortar lucro de empresário. Tá no contrato, eu não tenho como mexer isso agora. Mas você tem como mexer na lei orgânica do município juntamente com a Câmara. Você nem está tentando isso. Porque ao invés de cortar as obras públicas, o senhor não extingue cargos comissionados da prefeitura que ganham muito? Inscrição. Olha, a prefeitura já extinguimos quase tudo que tinha, o DAI já extinguiu quase tudo que tinha. A Coab também, agora está faltando a gente mexer nos cargos da Endurb. Mas esse processo está acontecendo, tá? A prefeitura extinguiu 34 cargos em pleno ano de eleição. Então, assim, isso nós estamos fazendo também. Agora não é 30 funcionários que vão para a rua que a gente resolve o problema do transporte. Me desculpa. Mas a questão de reduzir a lucrabilidade, a porcentagem de lucro do empresário, sim. Eu acho que dentro da licitação nova agora, de um novo contrato, é possível se estabelecer uma razoabilidade melhor em relação a isso. Vai mudar alguma coisa em relação ao monopólio? A licitação é melhor preço. A empresa que ofereceu melhor vantagem financeira, ela vai vencer. Pode ser outra empresa, como pode ser a empresa que está aí. Isso não quer dizer que não tem nenhuma proibição para que a empresa que esteja aí possa participar do processo. Mas é cartel, né? Olha, não é cartel, mas existem poucos grupos que trabalham com transporte público no país. Vai aceitar empresário ficha suja? A lei de licitações, ela fala o seguinte, é proibida a participação na licitação de empresas que tenham esse tipo de vedação. Então, por exemplo, uma empresa que foi condenada pelo Tribunal de Contas com a impossibilidade de participar da licitação, é óbvio que essa empresa não vai poder participar. Agora, tirando as empresas que são impossibilitadas pelo próprio Tribunal de Contas, porque já receberam algum tipo de condenação, todas que se enquadrem nas condições do edital vão poder participar. Agostinho, para de ser politiqueiro e seja político. Responde o que ele perguntou, Se eu fosse politiqueiro, eu não estava aqui conversando com você. Responda o que ele perguntou, se você não consegue alterar a lei orgânica. Não é um entendeu? negócio simples, gente. Isso pode... Exatamente, responde claramente. Responde claramente. O percentual não está na lei orgânica, está no contrato, gente. Para. Posso pegar a fala? Você. Na verdade, eu queria começar com uma pergunta, não sei mesmo, mas quanto custa a multa rescisória do contrato com a Endurb? Não, o contrato não é com a Endurb, gente. A Endurb é uma empresa pública que fiscaliza o transporte público, tá? A multa contratual é multa contratual com as 3 empresas do sistema, tá? E não é possível, não é viável. Eu estava pensando, eu fiz uma conta que assim, o passe livre do estudante 50%. Se a gente fosse analisar, da onde que vai tirar a grana? Dos próprios estudantes. Não. Se a gente fosse pensar que são 30 mil estudantes na cidade, vamos colocar que 10 mil estão para baixo estão de fora. Desses 10 mil, vamos colocar acho que numa renda baixa, assim, tipo, entre pessoas que têm mais e menos. Se cada um entrar com R$500 por mês de trampo, de ajuda do pai, de alguma outra coisa, isso aí é pelo menos assim, tipo, se são 10 mil de trampo para baixo, 500, são 500 mil por mês de investimento em grana que estudante traz para cá. Só de um estudante migrar para Bauru, a grana que não estaria circulando em Bauru nos mercados, no transporte público, em todo o sistema político que a gente tem, não estaria aqui. Então a gente tem 500 mil a mais que os estudantes estão colocando por mês em Bauru, de certa forma. Provavelmente seja mais, que os estudantes gastam em Bauru é muito Não, a mais. gente tem muito pra baixo pra gente não ter problema de número. Então, tipo assim, a gente sabe mais ou menos de onde vai sair a grana. Não é direto no nosso bolso, mas também assim, a gente pode colocar que também tá no bolso do estudante essa fatura. A gente trouxe uma grana de fora e a gente tá pedindo uma parada que minimamente a gente tá conseguindo negociar. Só que o lance do transporte que a gente tá pedindo não é só os 20 centavos, mas os 20 centavos fazem muita diferença. Sair de casa com 5 contos e não conseguir pegar 2 ônibus é pesado. E acho que o grande lance que a gente tá falando é assim, quando a gente fala de contrato, às vezes, mano, tipo, às vezes rescindir o contrato não vai ser os milhões que a prefeitura não conseguiu investir, mas a gente consegue minimamente mostrar que a busca é radical também, porque é a mesma coisa que Globo e que qualquer outra empresa que vai conseguir minimamente apresentar os fatos. Então, tipo assim, a gente tem um monte de informação que assim, não existe uma caixa preta entre aspas também. A gente tem algumas informações um pouco mais
mais detalhado do que a gente tinha até então, mas ao mesmo tempo a gente continua sem saber mais várias coisas. Por exemplo, a porcentagem de lucro da empresa. E aí, por ser uma empresa que presta serviço público, eu acho que a gente tem esse direito também de saber esses números, para a gente conseguir também, se a pressão não quer que estoure para você, se a gente não consegue resolver aqui, que o prefeito não pode resolver, alguém tem que assumir essa bucha, mano. E a gente tá colocando minimamente que, tipo assim, com essas empresas não tá dando, cara. E eu sei que assim, não é tão fácil, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes rescindir o contrato é um caminho. Nem sei se é o melhor caminho, mas eu acho que a gente também pode começar a pensar em umas vias mais radicais nesse sentido, porque quanto que a gente deixa de ter de entrada ou quanto que a gente deixa de possibilitar acesso ao transporte do cidadão se a gente não está pensando também de fato em como a gente cai. A gente cai em todas as outras questões, né? Mais uma questão de assim, tudo isso que a gente está colocando é porque a gente quer uma predisposição e que a galera não está visualizando muito nesse sentido, não só do diálogo, mas o pragmático, cara. Acho que isso volta no mesmo ponto que foi a primeira fala no começo. A gente quer participar, por exemplo, dessa reunião com a empresa, com oficinas, com as empresas de transporte de Bauru. A gente quer participar para entender o discurso, o que eles estão colocando, esses números que precisam ser colocados. A rentabilidade da Endurb, a gente só vai saber se está ok com as 3 empresas que a Endurb está fiscalizando. A gente vai ter que conseguir fazer isso, e assim também. É uma luta que a gente está colocando que é como prioridade. Aí o enfrentamento da Endurb, a gente conseguiu uma luta com o ECAD há 3 dias atrás, que pra gente da cultura foi um grande avanço, e que é o mesmo campo de batalha que esse. A gente minimamente quer que seja um enfrentamento direto e político também na relação com as empresas, cara. A gente não dá mais pra gente ficar pensando que é só 20 centavos, mas os 20 centavos também dói no bolso da gente diariamente. Bom, prefeito, alguns dias atrás, o governo federal reduziu a carga tributária em 7,23%. Em seguida, o senhor baixou de 2,90 para 2,80. 7,23% menos 2,90 daria 2,78. Ou seja, nós temos uma gordura de imposto federal de 12 centavos. Isso qualquer matemático consegue fazer essa conta. Imagina eu aqui que não sou matemático. Outra coisa, o contrato de licitação dos ônibus falava que os ônibus fora do horário deveriam retornar para suas garagens. Número de assistência não é garagem. Então, se o empresário está tendo essa economia de consumo de combustível e de desgaste do automóvel, do veículo, ele que repasse para a gente também. Tá? Agora o senhor falou que é 90 milhões para montar todo o sistema. Todos os meses a prefeitura paga 500 mil para a Brambila para transportar as nossas jovens e crianças com deficiência. Você já paga 500 mil para a Brambila. No final do ano são 6 milhões. Mais todo o sistema que as empresas lucram. Por que a gente não fala, olha, a história é a seguinte, é 90 milhões, nós vamos fazer um ajuste, vamos apertar, vamos pedir financiamento junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica Federal e vamos comprar os 130, 140 ônibus para ter uma frota municipal. Se o empresário tem lucro, não está na hora desse lucro ser repartido, ser dividido para a população que paga, que sofre? E outra coisa, ônibus novos, não essas carroças aí que tripida tudo. Então, gente, ó, tá na hora, são 3 pontos básicos. 7,23%, menos 2,90 dá 2,78. Só esses 12 centavos está indo para a conta de quem se o governo federal desonerou o imposto? É uma questão básica. A conta está errada. Não é linear, percentual. Nós temos hoje tarifas dentro. A gente tem um conjunto de tarifas. A gente tem a tarifa com dinheiro, com cartão, a tarifa do estudante, a tarifa de integração. Uma está subsidiando a outra. Então os percentuais não são lineares. Perfeito, mas é 7,23. Minha tarifa está errada, que nem a história da UPA que o senhor falou que eu não estava errado. Está errado. Você estava errado. O senhor secretário falou isso. Você estava errado. O senhor secretário falou isso. Pega o Diário Oficial do sábado. Ah, então não. Eu estou pegando a declaração do senhor secretário. Eu fiz concurso para médico agora e com esses médicos eu ia contratar. Tá, mas o senhor secretário deu uma declaração. Eu estou seguindo a declaração do senhor secretário. E eu acabei de fazer concurso para médico. Acabou o concurso, quando saiu o resultado, eu saí para comemorar. Acabamos agora de fazer a convocação para os médicos. Só pegar o Diário Oficial, estava ali. Eu leio o Diário Oficial, só que ele falou uma coisa. Tem um monte de médico que desistiu. Sabe por que desistiram? Ele paga pouco e não tem estrutura. Porque eram estudantes de medicina que prestaram o nosso concurso e não podem assumir porque eram estudantes. Tá, mas, prefeito, 7,23 menos 2,90 dá 2,78. Do jeito que você fez a conta tá certo. Só que o cálculo de tarifa não é assim, tá? O cálculo de tarifa, a tarifa não é linear. A gente usa hoje alguns itens da tarifa que as pessoas usam menos para poder subsidiar, por exemplo, a tarifa no cartão que as pessoas usam mais. Então é por isso que o percentual não é simplesmente aplicar um percentual.
Não é 2 centavos aqui, 3 centavos ali. A fórmula de cálculo é diferente. Assim como a forma de cálculo que existe da tabela da lei orgânica do município é de ruas com buraco, ruas sem asfalto, ruas sem nada, que está desde a década de 70 e não foi alterado. Primeiramente, eu queria te entregar o nosso panfleto onde está todas as nossas reivindicações, porque toda vez a gente vem falar com o senhor fala que, tá bom, quais são as reivindicações? Então agora não pode mais ser falado aqui perante todo mundo, não pode mais ser falado que não tem ciência das reivindicações que nós fazemos. Aqui foi falado que não tem possibilidade da revogação imediata da tarifa, só foi falado que era negado, só que não foi explicado as outras reivindicações que estão aí nesse panfleto. Não foi nada explicado pra gente. Todo momento a população vem aguentando assim. Você fala, eu não posso, vocês não sabem como funciona, mas em momento nenhum ninguém tenta explicar pra gente. Em momento nenhum vocês chegam e falam, olha, o cálculo vai ser feito assim, você marca uma audiência pública, você vem aqui, fala pra gente que não é possível, que nós não sabemos como lidar com a situação, só que ao mesmo tempo não tem uma predisposição, nem isso foi o que o Arthur falou, não tem nenhuma predisposição para explicar isso pra população. Não somos nós, é Bauru inteiro. Nós não paramos a Rondon à toa, nós não levantamos mais de 10 mil pessoas nas ruas à toa. O outro ato que nós interditamos lá as entradas da Câmara não foi à toa. O que está acontecendo é a mais clara omissão dos poderes. Todo o tempo nós temos uma omissão dos poderes falando que não é possível, que não vão fazer. Só que é o seguinte, vocês foram eleitos por nós e para nós. Vocês não foram eleitos para os cargos de vocês, vocês foram eleitos para nós. Nós elegemos vocês. O que falta, o que nós queremos deixar claro, o que eu quero deixar claro aqui, eu acho que eu falo pelos meus outros companheiros, é que nós não pararemos de lutar enquanto não for nada atendido. Nós não tivemos nada atendido. Se atendido 50% para estudante até 35 anos... Gente, fala sério, a minha mãe faz faculdade, minha mãe tem 54 anos. É estudante do mesmo jeito. Ela trabalha durante o dia, cuida da casa e vai para a faculdade dela do mesmo jeito. Isso é um absurdo falar que não tem condição, prefeito. O que a população quer, eu não estou fazendo nenhuma pergunta, eu só estou completando o que o Arthur falou. Nós não vamos, e deixando claro, nós não vamos parar enquanto a população não tiver resultados, porque Bauru funciona para os munícipes. A cidade funciona para quem está dentro da cidade. A cidade não funciona para quem está trabalhando na cidade. É diferente, ela trabalha pra gente. A prefeitura trabalha pra gente. Nós pagamos impostos para nossa subsistência aqui, para ser melhor. E retorno nenhum nós temos. O tempo todo. Eu só quero deixar claro isso pro senhor. Agora tem nossa pauta de reivindicações escrita, para não falar que teve disso que me disse, isso daqui foi consenso em assembleia, que nós passamos por final de semana, às vezes até 13 horas em assembleia para trazer uma coisa organizada aqui, então nós sabemos do que nós estamos falando. Reafirmo, a última vez, só para passar a palavra para o próximo colega. Nós não vamos parar enquanto a população não for atendida, porque Bauru é nossa. Não é de empresário, não é de governante, não é de ninguém. Bauru é nossa e nós não vamos parar. E não sei se amanhã vai ser o próximo ato, mas assim que tiver o próximo ato, pode ter certeza que vai ser maior. Isso aí! Só complementar. Fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria só dizer que eu realmente fiquei decepcionado. Porque, o ônibus, só tá na esquina aqui, né? E aqui, o ônibus vem, ele vira para o espaço aqui. Eu moro descendo a rua dos José das Neves, terceira casa. Já falei com o motorista, ele disse que não pode pegar eu de jeito nenhum naquela rua. É emburacada. Meu carro adaptado já quebrou 2, 3 vezes lá, porque ele dá ré, tem que ir lá, dá ré, a roda cai no buraco, o tensor quebra, tem que pagar para o mecânico ir lá trocar. É um prejuízo para mim, e só o carro mesmo para andar isso aí, né? E o ônibus não pode parar na frente da minha casa para me pegar, nem que eu faça uma calçadinha até lá, ele não pode ir lá porque a rua é esburacada, não tem jeito, né? José das Neves. José das Neves, 4x4.
Eu vou dar uma. Dá uma olhadinha. Ele ali aqui. Não, porque na hora do almoço, quando eu propus a questão de talvez, como o Rodrigo falou, faltou esse enfrentamento, porque você falou a questão de que o combustível para o transporte público talvez sofra uma queda na tributação federal. O ICMS é um tributo estadual também caia, isso talvez influa na tarifa. Mas tudo isso são ações da esfera federal e estadual, a gente não vê nada a nível municipal. Então eu acho que pelo menos a revogação, pelo menos temporária, enquanto se discute essa questão com as empresas, faz esse estudo que está sendo feito, pelo menos uma sinalização de boa vontade do senhor e das empresas que querem realmente a gente chegar numa situação que seja que beneficie a população e pare um pouco essa pasmaceira de a gente nunca ter resposta para nada. Isso eu acho que era a sinalização. Eu fiquei decepcionado, eu realmente achei que você fosse falar, não, gente, eu acho que dá para fazer isso. Porque quando você falou aqui que você acha que ia estar comprando todo mundo aqui com uma diminuição de 20 centavos, eu acho que na verdade parece que você está querendo comprar todo mundo aqui, quando a maioria é estudante, querendo dar só a diminuição no passo estudante. Eu realmente fiquei decepcionado com isso. Que não vai acontecer, né? O raciocínio seu é muito bom. Tem resposta. Na verdade, assim, Fala mais alto. contemplou bastante do que eu queria falar, porque assim, eu realmente também fiquei aqui até agora, não desci pro outro lado, porque eu tinha me comprometido com o pessoal do MST, esperando uma posição nova. Porque teve a Assembleia Sexta, o discurso era esse. Eu entendo, cada vez que um companheiro fala reduz o lucro do empresário, o argumento é o mesmo, é um contrato, mas o estudo de uma viabilidade diferente, a gente ficar preso numa licitação, numa empresa que você ficou de trazer a resposta pra gente do prazo de entrega do estudo deles, e ainda não ouvi você falar sobre isso. Entendeu? É sempre, a nossa resposta está sempre atrelado a um terceiro, entendeu? Então, eu entendo que o legislativo tem a sua parte, você tem a sua parte, o vizinho, o reitor da Unesp tem a parte dele, mas as respostas estão sempre atreladas a um terceiro e você não trouxe medidas práticas para solucionar. A solução da tarifa está na próxima... A solução da tarifa está na próxima licitação, o que não garante uma tarifa melhor, que garante uma tentativa de uma negociação, de repente a tabela, realmente essa tabela pode ser que faça uma nova e ela esteja defasada e o preço suba, entendeu? Então assim, eu não vejo saídas, a gente vai voltar aqui, eu já cansei de ver os meus companheiros reclamando das mesmas coisas e a gente tendo as mesmas respostas, sem aquele lance, o prazo. Tem como você começar a colocar prazo? Eu sei que político odeia prazo, porque o político não gosta de se comprometer com prazo, porque existem várias coisas que envolvem. Mas se você mandar uma carta para o reitor da Unesp dizendo assim, ó, a população está me pressionando, eu preciso que você entregue seus documentos para que eu possa fazer a iluminação. E ele te devolva um documento dizendo, ó, eu vou fazer na hora que eu quiser, você tem um argumento para passar para a gente. Agora, você dizer assim, eu fiz a minha parte, e o reitor tem que entregar a documentação dele, e isso não está dentro do meu alcance, é aceitável entre aspas, mas assim, você pressionar, porque a gente está te pressionando. Então você passar isso para frente, começar a pressionar os outros órgãos porque a gente está aqui. E a gente vai continuar te pressionando, entendeu? Eu acho injusto toda vez chegar aqui, ter o mesmo discurso, é o que ela falou, a gente vai para o próximo ato, a gente vai fazer maior. Você viu que está numa crescente de uma forma impactante. E para desgastar, para ter sempre a mesma resposta que o terceiro, entendeu? Prefeito. Então, de repente, eu fiquei um pouco triste com o retorno foi o mesmo. Tipo, a gente ficou aqui esperando uma boa nova que não veio. Entendeu? Então tem como você se comprometer um pouco mais com medidas, para a gente ter alguma coisa sólida para a gente conversar na próxima Assembleia nossa, entendeu? Não ficar na mesma. Não dá pra fingir que escuta e a gente finge que acredita. É só ato, a gente só vai ficar em ato para fazer a opinião pública mudar em relação a isso, para trazer mais gente, só que o discurso daqui não muda. Eu entendo todos os argumentos do prefeito, entendeu? Mas a gente precisa pensar em soluções práticas. Tá? Pode ser, você tem como fazer um compromisso com a gente mais sério, entendeu? Sem ser a gente ficar preso na licitação, que vai acontecer quando a empresa terceira entregar um estudo de viabilidade de alteração. Tem como começar a se comprometer em alguma coisa?
É que para mexer com tarifa hoje... Não só de tarifas, outras pautas também, tem a galera da Unesp, entendeu? Tem alguma coisa assim, se comprometer, é o MST, se comprometer, ó, eu vou pressionar o reitor e eu vou trazer uma resposta dele. Eu vou fazer, entendeu? Soluções práticas, vamos começar a fazer acontecer, porque senão a gente vai fazer acontecer um próximo ato para ouvir a mesma coisa. Aí sei lá, né, até a hora que a gente fazer um ato que possa deixar de ser pacífico, a polícia encher o saco da gente e acontecer alguma coisa que não é, a ideia não é essa, a ideia são soluções práticas. Eu sei que a política é burocrática, as ações dentro é tudo por licitação, tudo, entendeu? Eu sei que tem a burocracia, mas a gente precisa de soluções práticas, porque um ato é algo prático, a gente vem aqui, protesta e pede X, você vem e dá uma resposta, mas tenta dar uma resposta para algo prático pra gente não ficar num prático e depois sair com um abstrato toda vez. Tá? Se você puder ler de novo as nossas pautas e dar algumas soluções práticas para as pautas, eu acho que muita gente ia ficar contente. Não satisfeito, mas contente pelo menos. A gente sair daqui com o mínimo, que sair daqui com o mesmo a gente não saiu com nada, entendeu? Nas pautas da Unesp, em outubro do ano passado, eu contratei a CPFL para fazer a iluminação da área da residência dos estudantes. A CPFL não pôde fazer porque a Unesp não entregou a documentação. Tem um professor da Unesp, o professor Jair Manfrenato, que está ele cuidando especificamente dessa documentação. Eu posso tentar fazer uma intercessão junto à reitoria para tentar agilizar isso. Tá? A CPFL descobriu que várias situações internas de iluminação de energia elétrica do campus estavam equivocadas. Não é nenhum gato da Unesp, mas estava tudo em situação irregular perante a CPFL. A Unesp está fazendo essa regularização e eu posso interceder para que isso aconteça. A questão do ônibus ir até a residência, isso eu já disse para vocês que isso eu resolvo já. Tá? Isso aí... Quando? Eu vou tentar agora para essa semana já. Eu acho que isso é algo relativamente fácil. O ônibus andar mais 200, 300 metros, acho que não é essa a questão. A via é toda asfaltada, enfim. Isso eu vou conversar com a Endub para que a Endub possa fazer essa extensão, enfim, essa mexida. A questão do mérito que vocês colocaram, isso realmente não cabe a mim. Enfim, a questão do MST. A questão do MST eu já disse para vocês, não é nem uma questão da prefeitura nem do governo do estado. Isso é uma situação que hoje, as terras hoje que foram encaminhadas para a reforma agrária estão todas pendentes de decisões judiciais. Não tenho a quem impressionar. Agora, se um grupo daqui do MST quiser ir comigo até o INCRA em São Paulo, eu marco. Eu tenho tido reuniões com eles todo mês. Eu me disponho a levar vocês, a gente marcar com o gerente do INCRA. Ele tá para vir aqui, para fazer uma pauta aqui com a gente aqui. E se vocês quiserem, eu me comprometo a ir com vocês lá. Tem uma série de assuntos que a gente tem discutido com ele. Não tem entrado, com muita sinceridade, não tem entrado problemas de outras cidades aqui da região. Eu tenho ido lá junto com o prefeito de Pederneiras, com o Daniel, e a gente tem feito uma agenda com o INCRA, com o foco do assentamento daqui. Mas se for o caso da gente discutir outros assentamentos, outras áreas, eu me comprometo aí com vocês. Enfim, é só a questão da gente agendar e eu vou com vocês até conversar com ele. Agora, a questão do transporte, gente, enquanto não for feito esse estudo tarifário, esse estudo, essa modelagem, eu não tenho como simplesmente falar para vocês que eu vá resolver isso, tá? Eu não vou mentir para vocês, não vou... Eu acho que enquanto a gente não resolver essa questão agora desse novo estudo que acabou de ser contratado, eu acho que em 30 dias a gente já pode ter respostas dessa empresa. Mas eu não tenho como dar uma resposta imediata agora. Fala, olha, a tarifa vai mudar para tanto, vai mudar para X, vai mudar para Y, sem que a gente possa... Porque qualquer ação irresponsável da minha parte, a empresa vai cobrar a fatura da prefeitura e a prefeitura vai se ver obrigada a pagar. Então não é uma questão... Eu já disse para vocês, eu concordo com o movimento de vocês, eu considero o movimento legítimo, mas eu não tenho uma resposta. Vocês podem virar de ponta cabeça aqui, que eu não tenho. Eu nunca ouvi uma resposta em relação à mudança gradativa da frota para uma frota municipal. Gradativa significaria em uns 10 anos a gente mudar a frota toda e não num financiamento só do BNDES. O que você acha da ideia?
Sampaio, você falou em 10 anos. Se eu tivesse 100 milhões agora e comprasse uma frota inteira de 250 ônibus agora, ou 238, como que é a frota, daqui 5 anos esses ônibus já estariam velhos. Daqui 10 anos eu teria que trocar todos esses ônibus novamente. Então, teria que ter uma boa administração como eles têm, no sentido de a gente ter sempre um lucro suficiente para poder reinvestir, fazer manutenção. Ou seja, começa, como você falou, como uma cidade pequena, 10%. E aí você prioriza, por exemplo, os deficientes físicos, os mais velhos, os locais mais fáceis de trafegar, que a gente não vai ter, por exemplo, manutenção pesada, e bota esses caras aí para os lugares piores da cidade, para eles poderem ir para os ônibus deles. O que você acha disso? O que você acha? Está sendo feito o estudo inteiro agora. Pode ser que mude planilha, vai mudar as linhas. Vocês querem uma solução que eu não, infelizmente eu não tenho para dar. Ele colocou um questionamento muito interessante aqui, uma proposta de como isso poderia ser feito paulatinamente, entendeu? Agora, eu estou agora discutindo com a Câmara o financiamento de 10 milhões para construir os 3 terminais de ônibus da cidade. 10 milhões. Para eu aprovar agora o financiamento de 40 milhões para asfaltar a cidade, o que falta da cidade, foi muito difícil. Eu fico imaginando eu conseguir um financiamento para comprar uma frota inteira. A gente orçou em quase 90, um pouquinho mais de 90 milhões para. A proposta que você fez é eu criar uma empresa paralela para concorrer com o sistema que está aí. Esses 40 pau de asfaltamento que você fez pra caramba no mandato passado, joga tudo para ônibus novos aqui, pra gente começar a trafegar com um negócio que circular de Bauru. Gratuito. Empresa Municipal de Bauru. Tem que ser estudado, Sampaio. Eu não vou simplesmente inventar agora que eu vou criar uma empresa minha da prefeitura. Se eu estou sem dinheiro para fazer coisa urgente, emergencial. A arrecadação das prefeituras esse ano despencou. Com essa inflação que teve esse ano, despencou a arrecadação aqui. Eu não sei, não é uma coisa simplesmente, eu vou dizer, eu acho legal, vamos fazer. Sabe? É algo cogitar, começar a fazer alguns estudos, percebe? Trazer estudos pra gente, você nunca vai querer ter ônibus municipal e vai querer, por exemplo, em 10, 20 anos, eu acredito que a gente dê de lucro para esses caras e a gente poderia estar nós capitalizando para o município esse lucro. Faz mais 10 anos pessoas pagarem por aqui. Aí para de pagar. Um dia para de pagar. Se os caras são competentes para ter lucro dentro de uma empresa privada, nós somos competentes para nós, bauruenses, tomar conta de uma empresa de ônibus. Não tem o DAI? Não tem o DAI? Já tem o DAI! Eu tenho uma pergunta. Sim, eu acho que você podia dar um encaminhamento em relação a isso. Falar que você vai fazer um estudo, que você vai trazer uma resposta em relação a isso. Eu acho que poderia rolar alguma coisa prática, igual ele colocou, entendeu? Essa é uma proposta clara. E que pode ser trazido um estudo disso, entendeu? E seria algo de novo para escutar mais. E seria algo de novo. Outra coisa que eu queria colocar, eu queria que você respondesse para ele não, é para todo mundo, se esse estudo vai ser feito, se vai ser trazido, antes de eu colocar um outro questionamento. Não, mas a gente já paga 500 mil para Brambila, para transportar. E a gente não paga nesses 500 mil de financiamento para ter nosso ônibus. E aí eu tiro o transporte escolar, criança com menos de 6. Não. Compra o ônibus nosso, ou ao invés de ter a Brambila, compra veículo próprio nosso, e com os 500 mil paga o financiamento. Quem vai pagar 500 mil para particular? A maior parte da rede de transporte escolar é para crianças da área rural. Mas está pagando para o privado, vamos pagar financiamento público nosso. Gente, nós estamos discutindo transporte público, nós não estamos discutindo transporte escolar. Que é público. E é gratuito para as crianças. Que é público e que nós temos um gasto pagando para o privado. Vamos pagar para a gente ter a nossa frota. Pela minha lógica, esse seria o último. Quer dizer, quanto mais a manutenção estiver nos nossos ônibus, vai ser pior. Então, quer dizer, a gente tem que ficar com a região central, locais onde está bem asfaltadinho. Zona Sul. Tem que ter um plano de vender o ônibus em tantos anos. Isso as empresas fazem. Elas até aprender, inclusive, a gerar uma empresa como essa. Gerir. Agostinho, eu queria colocar também outra coisa. Eu não sei se você vai trazer esse estudo, ficou difuso, né? Não sei se... Nós fizemos as contas, não tem um estudo, enfim. Mas foi feito as contas e para nós, a gente assumir o transporte inteiro, hoje nós não temos viabilidade. Ele não colocou inteiro, Agostinho, ouça o que ele falou. Eu ouvi o que ele falou. Nós fizemos um cálculo de o que seria para a prefeitura assumir isso. A prefeitura hoje não tem recurso para comprar esses ônibus. Nós teríamos que fazer um financiamento. Eu não sei se a gente tem percentual para isso, para a gente poder fazer esse financiamento.
Eu acho que é uma questão de estudar, Sampaio. Agora, em não relação- estou descartando a tua proposta, mas Em ela tem que ser estudada. relação à iluminação, qual que é a situação da CPFL hoje? Porque, assim, a gente está construindo uma praça no Geisel, a gente solicitou iluminação e foi colocado que a CPFL não ia mais ser responsável por instalar e fazer a manutenção da luz. E sim, ela só ia gerir e a prefeitura tem que fazer uma licitação de uma nova empresa para fazer isso. É verdade. É verdade? Anel. Gente do céu. A Anel determinou isso. Nunca vi terceirizado. Mais uma empresa? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela entendeu que a CPFL não tem o monopólio da iluminação pública, entendeu que não só a CPFL, mas qualquer outra empresa, Eletropaulo lá em São Paulo, enfim, e que os municípios vão ter que, a partir do ano que vem, eles vão ter que assumir esse sistema. Esse ano a CPFL ainda está fazendo alguns serviços, mas num ritmo muito lento. O serviço da Unesp já está na lista de ordem de serviços da CPFL já desde o ano passado. A CPFL só está aguardando a documentação da própria Unesp. Então vai rolar mais uma terceirização. Vai rolar mais uma empresa. E vai rolar mais uma empresa que vai rolar mais grana. Vai custar mais caro para o poder público. E como que o poder público se posiciona em relação a isso para a ANEEL, entendeu? Como que foi posicionado? Como que os prefeitos estão se articulando para responder a isso, entendeu? A essa coisa que é a terceirização, que já vem de muito tempo atrás, a gente já sabe isso e não parou até hoje. A gente sabe que isso só causou problema até agora. A gente está vendo o resultado da terceirização hoje, claramente, no Brasil. A CPFL já era uma empresa terceirizada. A concessão dela é a concessão da energia elétrica. A ANEEL entendeu que ela não tinha concessão da iluminação. Alguns municípios entraram na justiça, Bauru está se preparando também para entrar na justiça. A gente não sabe se a gente vai conseguir. Vários municípios brasileiros já contrataram outras empresas para assumir esse serviço, porque o serviço está ficando precário em algumas cidades. Então, algumas cidades já contrataram. Prefeito, essa resolução da ANEEL tem mais de 30 dias. Nós estamos esperando para fazer. Não tem o corpo jurídico? Anos, não é 30 dias. Não, que começou a valer agora tem 30 dias. Vale a partir do ano que vem. Então, mas por que está ainda se preparando? Na verdade, nós estamos fazendo já um edital de contratação, não estamos se preparando. Não, mas não ia, o senhor falou que ia entrar com o poder com o jurídico. Nós vamos entrar com ação judicial, essa é uma decisão que eu já tomei. O jurídico está estudando essa medida. Meu outro questionamento é assim, ó. Você tem uma empresa que é em Durban, certo? Quando uma empresa ou você vai construir um comércio que é uma empresa muito grande, ela deveria ter uma contrapartida para o município, né? Uma contrapartida monetária, ou de infraestrutura, ou de qualquer coisa. Qual está sendo a contrapartida que a Indurb está dando para Bauru? De novo, gente, a Indurb não é a dona dos ônibus, tá? A dona dos ônibus são 3 empresas que estão aí. Tudo bem, não foi essa a Indurb, pergunta. ela só faz a fiscalização dessas empresas, tá? Essas empresas que estão explorando o transporte público da cidade, elas foram obrigadas a pagar uma outorga. Elas pagaram dinheiro público para estar explorando o serviço, o sistema. A proposta que eu fiz do passe escolar, de ampliar o passe escolar, é justamente custear essa diferença com esse dinheiro que as empresas pagam por estar operando o sistema. E essas outras empresas, esses outros comércios, né? Que nem essa van que vai chegar aí, que na verdade você vai chegar em Bauru agora, vai ter uma Estátua da Liberdade, galera. Só para informar, né? Que isso aí foi liberado tranquilamente, né? Isso, gente, é uma piada dentro de uma cidade, né? Você ter o símbolo dos Estados Unidos na porta da entrada da cidade. Isso é triste. Isso é triste. Deles, mas isso é triste não pode proibir. A prefeitura pode dar diretrizes sim de como construir. A prefeitura não pode. Para a prefeitura, dos dois jeitos, né? A prefeitura pode sim dar diretrizes de como construir sim. A nossa legislação de publicidade não proíbe a colocação daquela estátua daquele jeito. E para você então era ótimo trazer a van para cá e colocar uma Estátua da Liberdade aqui. Gente, para a prefeitura quer arrecadar. Não é só arrecadar, tá? 200 empregos foram criados ali, tá? E arrecadou. A arrecadação ela vem por consequência. Agora, uma empresa que vir na cidade gerar emprego, eu vou dizer não para a empresa. E qual é a contrapartida que a empresa está dando para Bauru? Essa empresa. A empresa vai pagar imposto, a empresa vai estar dando esses empregos para a cidade, a empresa vai ter o lucro dela, vai tirar o dinheiro daqui, né, vai movimentar dinheiro, mas a empresa está gerando um lucro para a cidade também. A empresa está criando emprego na cidade. Quanto jovem não está podendo arrumar emprego lá e em qualquer outra loja que foi criada na cidade? Mas, Agostinho, isso aí teria de qualquer... Vamos dar continuidade à discussão aí? Pode ser? Tem mais duas falas?
Quem vai? Eu só queria completar falando que isso você teria de qualquer maneira, entendeu? Você tem como sim pressionar a empresa para trazer uma infraestrutura até de arrumar a frente da casa dele, entendeu? O Estatuto da Cidade ele traz milhões de diretrizes para você conseguir fazer tudo isso. Acho que está faltando uma implementação aqui do plano diretor, de verdade, a revisão ser feita participativamente, realmente, não como foi feito, que não foi participativo, de verdade, entendeu? Olha, o plano diretor foram mais de 50